igreja. Bom dia. Vamos ler João 14, do 1 ao 14. Amém? Amém. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Pedir para você permanecer nesse livro de João, abrindo o capítulo 17. João, capítulo 17. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e pedimos, Senhor, suplicamos que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento, Pai, da Tua Palavra, a capacitação, Senhor, para podermos viver a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossas vidas. Essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós vamos ler todo esse capítulo 17. Ele é a maior oração registrada, feita pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti,
porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, pelo meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz reconhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Amém. O título da nossa mensagem de hoje é Em nome de Jesus, amém. E isso já nos dá um spoiler, já nos dá uma pista sobre o que nós vamos falar hoje, né? Essa é a nossa sexta pregação sobre oração. Nós passamos as 5 primeiras vendo a oração do Pai Nosso, e agora nós estamos vendo a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. E essa é a maior oração registrada do Senhor Jesus. Ele faz algumas pequenas orações registradas nos evangelhos, mas essa no Evangelho de João é a maior registrada. E a gente começou a estudar as orações, ou a oração, e a gente tinha algumas expectativas básicas. E a primeira delas é que nós devemos orar muito e orar sempre. Mas nós também devemos orar da maneira correta. E existe um modo que um crente deve se conduzir em oração. E isso os discípulos compreenderam muito cedo. É interessante, nós já lemos esse texto de Lucas 11, onde os discípulos vão até Jesus pedir que ele os ensinasse a orar da mesma forma que João vinha ensinando os seus discípulos a orar. E aqui a gente já tem uma primeira ideia e uma primeira lição. Oração não é algo que a gente nasce sabendo fazer. Se fosse assim, não se pediriam, os discípulos não pediriam ao Senhor Jesus que os ensinasse. Ou seja, é preciso aprender a orar e, no nosso caso, aprender
com o ensino de Jesus. Além disso, se nós formos ler todo o capítulo 6, nós lemos só aquele miolinho do Sermão do Monte de Mateus 6, mas se nós formos ler todo o capítulo 6, que vai tratar de um pedaço central do Sermão do Monte, a gente vai perceber que não apenas a oração é algo que a gente precisa aprender, existe uma oração cristã e existe uma oração que não é cristã. E a gente viu isso. Nossa primeira exposição, antes de começar a estudar o Pai Nosso, nós estudamos em Mateus 6, aquele pedacinho, né? Aquele prefáciozinho que vem antes do Pai Nosso, e que falava que Jesus fala exatamente assim, olha, quando vocês orarem, não orem dessa maneira, não orem como os gentios. E ele vai citar algumas coisas para a gente não fazer na nossa oração. Então existe uma oração que deve ser feita e existe uma maneira de orar que não deve ser feita. Jesus vai fazer essa distinção e chama, né, essa oração que não deve ser feita de oração dos gentios. Interessante que na nossa vida cristã, de um modo geral, a gente está sempre, ou deveríamos como cristãos, estar sempre preocupados em conhecer a vontade de Deus. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? De qual é o que Deus quer para mim, ou qual a vontade de Deus. Mas às vezes a gente acaba caindo nesse erro. A gente está tão autocentrado que a gente fica tentando descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Não a vontade de Deus, mas a vontade de Deus para a minha vida. E a gente está tentando decidir, a gente precisa tomar uma decisão específica a respeito de um assunto específico e a gente fica tentando descobrir o que Deus quer que eu faça naquela situação. Mas é bastante óbvio que nós não vamos encontrar resposta nas Escrituras para todas essas nossas pequenas perguntas, sobre aquelas coisinhas pequenininhas que a gente precisa decidir em cada dia da nossa vida. Por exemplo, e isso é muito comum, não existe uma resposta na Bíblia para quem é a mulher certa ou qual é o homem certo para eu me casar. Na verdade, todos são pecadores. Então, qualquer um que você escolha é um pecador. Somos todos nós errados. Deus não vai escrever um capítulo adicional na Bíblia para dar uma resposta a alguma pergunta específica sua. E isso vai valer também para qual emprego eu aceito, qual curso eu faço, qual cidade eu moro e qualquer outra coisa desse tipo. Não vai acontecer. A revelação de Deus, ela está fechada. Ela começa em Gênesis, ela acaba em Apocalipse. Qualquer coisa fora daqui, Deus não disse. Tudo que ele queria dizer, ele disse aqui. E nós, estava lá no nosso primeiro slide aqui, recordamos que nós declaramos sola Escritura. Ou seja, só o que está aqui. Aonde a palavra de Deus se cala, nós nos calamos. Mas quando a gente fala a respeito da vontade de Deus, a gente precisa ampliar um pouco esse nosso horizonte para tentar entender o que Deus fala, qual é a vontade de Deus. Se a gente for até Efésios, você não precisa abrir não, no capítulo 1, Paulo vai deixar claro que a vontade de Deus lá no início era algo misterioso. Mas que agora Deus nos revela esse mistério. O objetivo final de Deus, com tudo que Ele está fazendo, é que nós precisamos nos alinhar e que
com tudo que com tudo que Deus está fazendo e que nós precisamos nos alinhar a esse objetivo, é que Jesus seja Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo que há nos céus e tudo que há na terra. Isso está em Efésios 1, nos versos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, toda decisão que nós tivermos de tomar precisa levar em conta esta vontade de Deus. Você quer saber outra vontade de Deus? Vá até Romanos 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o primeiro, o irmão mais velho, e a vontade de Deus é que todos nós sejamos conforme a sua imagem. Então essa é a vontade de Deus, transformar o nosso caráter através da santificação em nós sermos mais parecidos a cada dia com o Filho dele. Vamos ter um pouquinho desse contexto de por que a gente está estudando essa oração em João 17. No texto de João 14, que a Edna leu para a gente agora na leitura congregacional, a gente tem uma frase que nós já ouvimos em outras pregações nossas e que também já vimos em Lucas 11, que é o finalzinho do que ela leu. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Os versos 13 e 14 que a Edna leu para a gente. Então vamos situar um pouquinho. Eu li para vocês o capítulo 17 todo. Nos capítulos 14, 15 e 16 de João, eles formam o que no estudo da teologia a gente vai chamar de discurso de despedida de Jesus. Ele vai fazer esse discurso de despedida nesses 3 capítulos, e no capítulo 17 ele faz a oração, que é a oração sacerdotal. E qual é o contexto disso? No capítulo 13 de João, ele vai se reunir com os discípulos lá no cenáculo, eles vão fazer a última refeição juntos, celebram a Páscoa. Logo na sequência, Jesus é preso, ele é julgado, condenado e morto. Aquele é o último momento deles todos juntos celebrando aquela Páscoa. João vai destacar, diferente dos outros evangelistas, o momento em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Pedro vai pedir então para lavar ele todo. Fala assim, não, querido, banho a gente toma em casa, eu só vou lavar os pés de vocês. Ele vai dizer e vai ensinar aos discípulos qual é o espírito que deve existir entre eles, que é o espírito de serviço mútuo. Por isso, ele ensina isso lavando os pés. Ele vai falar a respeito do traidor. Ele vai falar a respeito do novo mandamento, né? Aquele texto de João 13, 34. Eu lhes dei um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E ele vai avisar Pedro de que antes que o galo cante, ele o trairia e o negaria por 3 vezes. Aí ele começa o capítulo 14, esse que a Edna leu pra gente, com aquela frase dizendo, não se turbe o vosso coração, ou que o coração de vocês não fique angustiado, como está em outra tradução, e ele se estende nesse discurso até o capítulo 16, dando instruções aos discípulos. Pois Jesus vai falar do Espírito Santo, do papel que o Espírito Santo vai ter na igreja e na vida dos discípulos, e vai terminar orando por ele próprio e pelos discípulos, que é o capítulo 17. E nós podemos também lembrar que essa oração é chamada de sacerdotal, porque assim como está no texto de Hebreus, nos aponta que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele nos dá acesso ao Pai, e por causa dele, nós não precisamos de outros sacerdotes. Então, por que a gente está estudando essa oração?
Porque nessa oração a gente vai encontrar uma limitação, uma condição estabelecida por Jesus. A gente já viu em outros textos da Escritura que Deus vai ouvir as nossas orações, nós já falamos sobre isso quando falamos em Lucas 11, mas esse texto se repete. E é bem óbvio para todos nós que Deus não dá para a gente tudo que a gente pede. Ninguém vai achar que Deus vai me dar tudo. E às vezes a gente pode ficar pensando por que Deus não responde aquela oração conforme o que eu pedi. Nós também já vimos isso, mas a gente se lembra que Tiago vai explicar isso bem literalmente e bem claro para a gente, lá no 4º capítulo da sua carta. Ele vai dizer que quando a gente pede e não recebe, é porque nós pedimos mal. Geralmente a gente para aí, a gente não lê a sequência, porque nós pedimos para esbanjarmos em nossos prazeres. Então pedir mal significa que eu estou pedindo para esbanjar nos meus próprios prazeres. O Beto agora no devocional de abertura falou sobre isso. E nós não pedirmos para nós mesmos. Então é por isso que o Senhor não responde. Existem coisas que o Senhor não nos dá. Existe uma maneira de orar, existem coisas a serem pedidas e que nós devemos pedir e que em 99% dos casos nós não pedimos. E que Ele sim promete nos atender se pedirmos essas coisas. Não é dizer que a gente só tem que pedir isso e que nós não podemos pedir outras coisas. Nós podemos, mas nós não temos certeza se Deus vai nos dar. Mas essas, listadas nessa oração principalmente, nós temos certeza que Ele nos dá. Inclusive, Ele nos comanda a quando orarmos, pedirmos essas coisas. Jesus deu muito poucos detalhes a respeito dessa oração dos gentios, mas a dica é que boa parte do que ele disse para nós não fazermos é não pedirmos coisas para o nosso próprio interesse. Citando o texto que Beto também citou, 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Então, é por isso que a gente está estudando essa oração. É a única grande oração registrada, e Jesus diz aqui que se nós pedirmos em nome dele, nós receberemos. Então, o que significa em nome de Jesus? A explicação mais popular que a gente tem, e a que a gente mais escuta, é de que essa expressão significa por meio de Jesus. Porque Jesus é o nosso mediador diante de Deus. Então a gente pede em nome de Jesus, inclusive em várias orações, irmãos e irmãs enfatizam, porque nós estamos pedindo em nome de Jesus. Mas, queridos, essa é uma explicação muito ruim. Jesus é o nosso mediador, nenhuma dúvida a respeito disso, ele é o nosso único mediador, é por causa dele que a gente pode se aproximar do Pai diretamente, sem nenhum intermediário, mas isso não significa dizer em nome de Jesus. Não é isso que a teologia da oração fala, e não é isso nem o que o português fala. O que significa dizer em nome de fulano de tal, eu estou falando tal coisa? Significa que eu estou me apresentando como alguém autorizado por fulano de tal a dizer algo a outra pessoa. Eu sou alguém que representa a vontade de alguém diante de outra pessoa.
É isso que significa quando eu falo em nome de alguém. Geralmente a gente tem uma procuração para isso, né? Dizendo que eu tenho poderes. Quais poderes? Esse, para falar em nome de outra pessoa. Se você está seguindo o meu raciocínio, você já está imaginando para onde eu estou indo e como a tua oração está errada durante muito tempo. Então Jesus vai dizer para nós aqui que quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós seremos ouvidos e receberemos aquilo que estamos pedindo, desde que nós falemos em nome dele. Isso é uma garantia de que nós seremos atendidos. Se nós pedirmos em nosso nome coisas para a gente gastar com os nossos próprios interesses, como o Tiago está dizendo, nós não temos garantia nenhuma de que vamos ser atendidos. Nós temos, se nós formos diante do Pai, falando em nome do Filho. Então, querido, em nome de Jesus, amém, não é abracadabra, não é abra-te sésamo, ou não é nenhuma palavra mágica que, ao dizê-la, eu consigo qualquer coisa. Não é uma palavra que abre portas. Se nós formos pedir ao Pai, em nome do Filho, algo que o Filho não pediria, ou que seja contrário ao interesse do Filho, nós seríamos acusados de falsidade ideológica. Ou seja, você apresenta um documento falso, no caso uma procuração, para obter alguma vantagem, se utilizando do nome ou do direito de outra pessoa. Então, quando a gente se apresenta diante de Deus e espera que as nossas orações sejam atendidas, é importante pedir a Deus aquilo que Jesus pediria. E o Pai não negará nada ao Filho. Agora, gente, cada um de nós sabe exatamente o que quer. Todos nós queremos um monte de coisas. Nós estamos constantemente naquele modo insatisfeitos. Já falamos isso em outras pregações aqui. A gente tem uma porção de desejos, nós temos anseios enormes a respeito da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos netos. Se a gente for sair por aí apresentando todos os desejos que eu tenho diante de Deus, todas as bobagens que eu quero, eu tenho certeza de que eu não vou ser atendido. Então, quando Jesus fala o que ele fala, e ele coloca isso como uma promessa, é porque ele pode bancar isso, ele tem autoridade para isso, ele tem um acordo e uma aliança com o Pai. Agora que a gente entendeu o conceito, eu posso olhar para a oração e aprender o que o Filho está levando ao Pai como pedido. Quais são os interesses de Jesus? Com quais coisas Jesus está preocupado? E assim eu vou aprender, ou deveria aprender, a respeito de como funciona a mente de Cristo. E como o apóstolo Paulo fala, desenvolver o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E aí eu posso me apresentar diante de Deus e fazer orações que serão respondidas positivamente. Então a ideia é que a gente dê uma olhada bem geral nesse capítulo 17, para a gente entender o que o Filho quer. Eu preciso aprender a conhecer intimamente o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso meditar dessa oração de João 17 muitas vezes. E eu quero trazer alguns pontos aqui. O primeiro ponto é, Jesus ora por ele mesmo. Ele começa logo nos primeiros versículos falando que existe uma determinada hora que chegou. E parece muito bem que o Pai sabe do que ele está falando.
E ele vem anunciando isso aos discípulos, ele vem falando a respeito dessa hora, ele está bem consciente de tudo que a Escritura tem chamado de plenitude dos tempos. Ele sabe por que ele saiu da Galileia, por que ele deu um monte de volta e por que ele chegou a Jerusalém naquela última semana ali. Ele sabe que ele vai morrer. O Filho do Homem vai ser levantado no madeiro, ao terceiro dia ele vai ressuscitar e isso vai mudar o universo como ele era conhecido. Uma vitória foi conseguida. Um segundo ponto que eu quero trazer. Jesus vai falar, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. A primeira coisa que a gente precisa aprender, quando a gente está orando, é que nós não somos o centro do universo. A oração, quando nós nos ajoelhamos, não é a nosso respeito. Tem muito livro por aí que fala de oração e é preciso a gente ter muito discernimento a respeito da palavra de Deus para poder julgar as coisas que a gente lê e vê por aí, porque tem muita coisa ruim. Mas a pior coisa que você pode achar ou ler a respeito de oração é gente falando de oração como se oração tivesse a ver conosco. Como se nós fôssemos o centro do universo, como se nós fôssemos os clientes da oração. A gente não é cliente coisa nenhuma. A gente não tem nem razão. Nós somos todos errados e pecadores, que tipo de cliente nós seríamos? A oração tem a ver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, tem a ver com a Trindade. A oração tem a ver com os interesses do próprio Senhor. Lembra quando a gente estudou o Pai Nosso lá no início? As 3 primeiras petições da oração: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Todas as 3 primeiras pedidos que Jesus faz quando ensina a gente a orar é sobre o Pai, os planos do Pai, o desejo do Pai, a vontade do Pai. Você percebe como essas orações estão conectadas? A que Jesus nos ensina e a que Ele mesmo ora ao Pai. Quando a gente ora, ou a gente se alinha ao propósito de Deus, à vontade de Deus, ou então a gente declara que nós estamos caminhando em outra direção, que não na vontade de Deus. E a consequência a gente já viu em Tiago. Então a oração de Jesus começa fazendo aquilo que ele mesmo ensina lá no Pai Nosso. Ele pede pelas coisas do reino, pelas prioridades do Pai, para que depois ele peça por nós, pelas nossas necessidades. Um terceiro ponto: nós somos uma igreja de doutrina reformada e, como tal, a gente afirma os chamados 5 solas: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Somente a Escritura, somente pela fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus. E quando a gente afirma somente glória a Deus, o que isso significa nas nossas orações? O conteúdo das nossas orações tem caminhado em direção somente à glória de Deus, ou ele caminha em direção à nossa própria glória? Nós oramos por nós ou oramos pelo Senhor? Quarto ponto: no que consiste a vida eterna? Nós saberíamos responder de bate-pronto. O que é a vida eterna? Nós vamos viver eternamente com Deus, nós seremos perdoados dos nossos pecados, nós estaremos livres do inferno e todas as nossas dores e culpas serão desaparecidas. Nós, certo? Sempre nós, né?
Mas Jesus fala nesse texto que a vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você ora por isso? Quando você faz as suas orações? Quinto ponto, querido. O primeiro interesse de Jesus é a glória do Pai. Ele tinha ensinado lá no Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, naquela primeira parte da oração que a gente já falou. E ele também vai falar lá, nós já vimos agora, venha o teu reino. E quando nós estudamos essas petições, nós vimos o que era venha o teu reino. Que nós deveríamos pedir ao Pai que o reino de Deus se torne visível a todo olho aqui na terra. Porque no céu, o reino de Deus já está totalmente construído, proclamado. Quando a gente se ajoelha para orar, querido, antes da nossa lista de desejos, a gente pede para que o reino de Deus venha, para que todo olho veja o reino de Deus. Nesse mesmo capítulo de Mateus, lá em Mateus 6, Jesus vai praticamente terminar aquele capítulo falando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O Pai quer ser glorificado, isso é da natureza de Deus, é por isso que a gente proclama: só lhe deu glória, glória somente a Deus. Isaías 42:8 vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Você pede para que Deus seja glorificado em tudo que você faz na sua vida quando você está orando? Um sexto ponto, Jesus pede ao Pai pelos seus discípulos nessa oração. Ele fala: eles me reconhecem, eles reconhecem que todas as coisas provêm de Ti, e eu tenho transmitido a eles as palavras que o Senhor me deste. Uma vez, depois de um discurso muito duro de Jesus, houve uma grande debandada, todo mundo resolveu ir embora porque o discurso dele era muito duro. E Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês também não vão embora? E a resposta foi: Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, ele diz que não está pedindo por todo mundo, ele está pedindo por aqueles 12 homens. Ele está interessado naqueles homens que o Senhor deu a ele. E Jesus tem interesse no seu povo. Você quer saber sobre o que você deve orar para que o Senhor te atenda? Ore pelo povo de Deus. Ore pelos seus irmãos, peça pelos seus irmãos, interceda por eles. Jesus vai concluir essa parte aqui no texto dizendo: Pai Santo, guarda-os no Teu nome. O apóstolo Paulo vai reconhecer que nós somos uma família porque o nome de Deus está acima de todos nós, é como se fosse o nosso sobrenome. O sétimo ponto, ele vai falar: mas agora eu vou para junto de Ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. E depois ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Você se lembra na oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que ele ensinou aos discípulos a orar é a oração que ele faz ao Pai. Nós somos a herança que o Senhor Jesus recebeu do Pai. Deus deu ao Filho um povo sobre o qual ele reinasse, e Jesus pede ao Pai por esse povo. Não peço que os tires do mundo. Não, eles têm que ficar no mundo. Nós temos que ficar no mundo. Nós temos uma missão. O Senhor nos deu uma missão nesse mundo. Oitavo ponto. Ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer orar pelo seu irmão?
Quer orar por você mesmo? Quer orar pela igreja, por Deus? Quer orar em nome de Jesus? Quer pedir a Deus aquilo que é a preocupação central na vida do Senhor Jesus? Quer orar pelos seus filhos? Ore pedindo que eles sejam santificados pela sua palavra. Lembra o que é santificados? Nós vimos isso no Pai Nosso. Aquilo que é santificado é separado. Não peço que os tires do mundo, mas nós somos separados. Você tem orado pela sua santificação, pela santificação dos seus filhos? Você tem pedido, Senhor, me ajuda? Porque diferente da salvação, que é uma obra só de Deus, a santificação é um processo onde existe a nossa colaboração e o Senhor vai nos ajudando. Nono ponto. Ele também vai dizer, não rogo somente por estes, ou seja, pelos 12, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele ora por nós. Nós estamos nos planos de Jesus. Se nós queremos orar em nome de Jesus diante do Pai e ter a certeza de que as nossas orações vão ser ouvidas, nós temos que ter em mente todo o povo de Deus. Nós precisamos abrir e ver as coisas de forma mais ampla. Nós, e aqui eu coloco a igreja cristã, nós não somos um clube. Nós somos parte do povo de Deus. E Jesus está preocupado com esse povo. O que mais que ele pede também, versículos 22 e 23, a fim de que todos sejam um. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O que que Jesus quer para a igreja? Unidade. Existem memes bonitinhos no Instagram dizendo que nós cristãos evangélicos, protestantes, nós damos um testemunho tão ruim que o diabo não precisa fazer nada. A gente se encarrega de atacar uns aos outros e de destruir o testemunho que deveria ser um testemunho de unidade. Ele quer que a igreja seja uma com Ele, como Ele é um com o Pai. É óbvio, nós oramos aqui no início, nós pedimos pelo crescimento da nossa igreja, mas o Senhor não está preocupado com o crescimento da igreja, querido. O livro da vida está fechado. Aqueles que escolheram, que o Pai escolheu para serem salvos, não vão diminuir nem aumentar. Não vai ser a nossa oração que vai fazer com que Deus mude de ideia. O que o Senhor pede, e não é errado que nós peçamos para crescermos, mas o que o Senhor pede é unidade na igreja. 10º ponto, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me deste. Lá no finalzinho do Mateus 28, bem no finalzinho, Jesus faz uma promessa aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, ele diz, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Querido, o Pai respondeu a oração dele. Ele está aqui conosco, como ele prometeu. Ele ora em João 17 antes da sua morte, e o Pai atende a ele. 11º ponto. Jesus vai orar a respeito do amor. Nós queremos saber com que amor o Filho deseja que nós nos amemos. Nós queremos saber que tipo de amor deve estar visível para o mundo,
de modo que o mundo saiba que nós fomos enviados por Ele, então a gente tem que observar o amor na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A oração de Jesus é uma oração cheia do amor de Deus. Então nós precisamos orar pedindo pelo amor, pela comunhão dentro da igreja, daquilo que nós queremos que o Senhor faça no nosso meio. Jesus está orando como é entre nós, na Trindade, eu quero que seja com eles também. E aqui nós já falamos, o Beto já falou sobre isso e eu já falei, amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Amor é aquela decisão que eu tomo, mesmo quando eu não gostaria de tomá-la. Mas eu tomo porque eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso assumido. Eu concluo lembrando que a obra do Senhor Jesus na cruz, dando acesso ao Pai, isso deve encher as nossas orações de gratidão. O Senhor Jesus disse que nós vamos receber quando nós orarmos em nome dEle, e isso precisa mudar a maneira com que nós percebemos a oração. Eu quero terminar com duas citações. A primeira do apóstolo Paulo em Filipenses. Ele diz: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. A outra é do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora para sempre. Amém. As duas citações falam de nós crescermos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que esse crescimento se dê pela meditação, e meditação na palavra, sobre quais são as prioridades de Deus, quais são os desejos de Deus, qual é o propósito eterno do Senhor. E então a gente pode, com certeza, orar com conhecimento e esperando realmente ser atendido em nome de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos muitas graças, Senhor, porque o Senhor não nos deixaste sem direção. O Senhor não nos deixou sem conhecimento, Pai, e completamente entregues à nossa ignorância. Mas o Senhor não apenas nos buscou, mas pelo seu Filho, o Senhor nos comunicou tudo o que é proveitoso para a nossa salvação e que resulta na tua glória. Que a vida, Senhor, da tua igreja, que as nossas orações, que as vidas de cada um de nós reflitam e manifestem a tua glória. E que seja ao Senhor toda a glória. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.